Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 3, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, tema Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Como você sabe, nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2021, estudando os profetas menores aqui na classe de jovens. E o profeta da lição de hoje é o profeta Joel, o profeta do avivamento. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, subsídios em PDF e curso para o professor da escola bíblica, curso para educadores cristãos. Temos também os slides em PowerPoint, cursos diversos, curso básico de teologia, estudos e sermões em PDF. Você que é assinante tem acesso a esse conteúdo. Você que ainda não é assinante, acesse www.ebdenfoco.com, assine o seu plano e tenha acesso a uma série de conteúdos de excelência para você preparar uma aula com excelência e ministrar com excelência na sua escola bíblica. Muito bem, você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, é só você salvar esse contato aí no seu telefone, 094, 94 é o DDD, 984092869. Muito bem, nosso texto áureo, e há de ser, ou o texto do dia, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, verso 28, é um texto clássico que o apóstolo Pedro, lá em Atos, interpreta como sendo uma profecia, uma promessa do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A nossa verdade aplicada, ou nossa síntese, mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, talvez nós sejamos tentados a pensar que o momento certo para uma profecia seria um momento de grande avivamento, mas na verdade o profeta ele está vivendo um momento de apatia, de apostasia religiosa, onde as pessoas não estavam nem aí para Deus, para a religião. E ele então é usado por Deus para falar de um avivamento. Talvez muitos de nós não acreditaríamos que vivendo o momento em que Joel estava vivendo, pudesse termos esperança em um avivamento. O texto bíblico é Joel capítulo 2, 28 a 32. Eu não vou ler por uma questão de tempo, mas óbvio, você deve ter lido todo o livro de Joel, que é bem pequenininho, e com certeza você tem feito esse estudo. Se ainda não fez, comece a fazer. Nossa introdução. Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, a praga dos gafanhotos. Enquanto Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor a sua mensagem, Joel se utiliza de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. Então, os profetas geralmente tinham esse perfil, que suas profecias, apesar de serem visões divinas, apesar de serem direcionamentos divinos, geralmente estava relacionado com acontecimentos ou com a realidade do povo em questão, salve, claro, as exceções que lançava a luz para um futuro distante, como é o caso do avivamento do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, mas sempre tinha um ponto de partida de uma realidade em que o povo estava vivendo.
O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá imposta por uma praga de gafanhotos. Na segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedente. Então, Joel está... Olha como é que está... Olha o contexto da profecia de Joel, né, do livro de Joel. Uma tragédia, um juízo e uma restauração, um avivamento que não necessariamente aconteceria apenas naquele momento, mas que veio acontecer, segundo a interpretação do apóstolo Pedro, ali no livro de Atos, muitos e muitos anos depois. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo religioso, mas transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Às vezes, muitas vezes, a profecia ela tinha um contexto imediato, mas que lançava a luz para um contexto bem posterior. Alguns acontecimentos bíblicos têm isso. Por exemplo, quando ali em Lucas capítulo 23, verso 27 em diante, quando as mulheres de Jerusalém estão chorando por Jesus, Jesus diz: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. E ele profetiza ali a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelo general Tito. Muitos teólogos acreditam que Jesus falou ali em Lucas 23 da destruição de Jerusalém, e a própria destruição de Jerusalém é um apontamento para o que acontecerá nos dias finais. Então a profecia, ela às vezes tem esses aspectos imediatos, um pouco mais distante e até num futuro bem distante que nós não sabemos qual é. Primeiro tópico: o profeta Joel. Vamos conhecer um pouco do profeta. O seu nome. Joel no hebraico é Yoel. Significa Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com a sua vida. Um povo muito ligado, o povo de Israel, especialmente, mas mais na antiguidade. Hoje não muito. Tá? Hoje, salve os mais conservadores, os praticantes mesmo do judaísmo, mas especialmente naquela época, o nome de um judeu, de um israelita, tinha um significado que se relacionava, esse significado se relacionava com Deus, com a bênção de Deus, com a prosperidade de Israel, com a supremacia de Israel, enfim. O judeu naquela época sempre pensava nessa perspectiva do nome significar alguma coisa. Muito mais do que apenas o nomear a uma pessoa tinha um grande significado. E o caso do profeta Joel, apesar da gente ler Joel, no hebraico Yoel, significa Yahvé é Deus, o Senhor é Deus. Diferente da cultura ocidental, os judeus não escolhiam o nome dos seus filhos pela beleza, mas pelo significado espiritual. O pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus. Joel 1 diz que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Concluímos que seu pai era um homem temente a Deus, sendo o nome Joel uma confissão de fé da parte de Petuel. Então, eles tinham sempre essa ideia, de colocar o nome nos filhos como uma declaração de fé, uma declaração de amor a Deus, uma declaração de adoração a Deus. Isso, no contexto positivo. Havia os contextos negativos, como o caso de Oséias, que seus filhos tinham, o nome de seus filhos tinham significados trágicos: não meu povo, que foi abandonado por Deus e assim por diante. Mas os judeus classicamente sempre tinham essa perspectiva do nome ter um significado. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome: o Senhor é Deus. Ou seja, nós vamos falar daqui a pouco, mas numa época onde as pessoas não estavam nem aí para a religião, nem aí para Deus,
o profeta chega para dizer para o povo que há um Deus, que o povo deveria se prostrar diante desse Deus e o povo deveria conhecer quem é esse Deus. E por incrível que pareça, Deus vem de forma um tanto quanto assustadora, mas ele vem. E é interessante aqui o comentarista dizer que Joel surge no cenário para pregar o significado do seu nome. O Senhor é Deus, um Deus que nós devemos temer. Esta mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas em um momento de agonia e infortúnio. O momento de dor, às vezes, gera um colapso na fé, de modo que muitos chegam a agir, a ardir a gestão divina, ou seja, a questionar o porquê Deus está fazendo aquilo. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Joel, nós já falamos isso, e nós precisamos enfatizar, né, o professor pode explorar isso, que Joel está profetizando para o povo de Israel em um momento onde as pessoas estavam pouco se importando para Deus, pouco se importando para o que acontecia no templo, pouco se importando para os sacrifícios, pouco se importando para a vida espiritual. Deus então chama o profeta Joel para exortar o povo, para chamar o povo ao arrependimento, apontar para o povo o juízo que Deus iria trazer por causa da sua letargia espiritual, por causa da sua indiferença espiritual. O povo, tanto, vamos colocar aqui assim em situações claras, para eles tanto faz ir ao culto como não ir ao culto, para eles tanto faz ter escola bíblica como não ter, para eles não fazia a menor diferença. Tanto fazia ler a Bíblia e orar ou não, para eles não estava fazendo diferença. Esse era o contexto religioso do povo de Deus no momento em que Joel está profetizando. Para quem profetizou? Para quem ele profetizou? Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas em duas ocasiões, sendo uma única vez em ambos os testamentos. A primeira, na apresentação do seu livro, né? Joel 1:1, Joel, filho de Betuel. A segunda, em lembrança ao cumprimento de sua profecia, Atos 2:16, né? Quando diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? O que foi dito pelo profeta Joel em Atos 2:16. O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. Devido à sua familiaridade com o templo, tem sido identificado como um profeta do templo, ou até mesmo um sacerdote, uma vez que suas profecias demonstram muita familiaridade com as cerimônias do templo. Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo, Reino do Sul. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja, conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu em Atos 2:16. Não podemos negar que também existe um caráter abrangente e escatológico em sua mensagem. Como eu já falei, às vezes a profecia do profeta, ela tinha um objetivo imediato, um médio prazo e até um longo prazo, como foi o caso aqui da profecia do derramamento do Espírito Santo. Óbvio que Joel está falando da restauração do povo também, né, após aquela tragédia, mas com certeza eu acredito que o profeta não imaginava que ele estivesse falando do derramamento do Espírito Santo numa época tão distante. Mas assim era a profecia, né? Ela tinha muitas vezes um contexto imediato, um cumprimento imediato e um contexto também bem lá no futuro. Quando profetizou? Há muito debate sobre o tempo em que Joel profetizou. É muito difícil, né? Porque as datações bíblicas geralmente é pelos nomes dos reis. E Joel não cita o nome de nenhum rei, né? Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós. Outros acreditam que ele viveu na época de Eliseu. A tradição judaica considerava o livro de Joel mais antigo entre os profetas menores, né? A tradição judaica acredita que ele é o mais antigo de todos os profetas. Mas na prática, né, na realidade, como as datações são baseadas no tempo do governo de cada rei,
e Joel não cita nenhum rei, então o tempo do exercício do profetismo de Joel é bem certo. Alguns consideram um determinados tempos, outros fazem outras conjecturas, mas o que importa é a sua mensagem. Acreditamos que Joel representou a ponte entre os profetas antigos com os demais profetas escritores do Antigo Testamento. De acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta de 835 a 830 a.C., quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação. Como provavelmente Joás era criança e ele não é citado, então, como eu disse, alguns expositores bíblicos colocam o tempo do exercício do ministério profético de Joel neste tempo. O livro não faz nenhuma alusão à Babilônia, à Síria ou Síria, pois os inimigos desta época eram outros. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás, o período da adoração a Baal tinha terminado. Então, como nós já falamos, não há como nós identificarmos exatamente qual o tempo, porque nós precisamos de determinados fatores para fazer essa contação da cronologia e esses fatores estão ausentes. Tudo que se fala aqui sobre a época de Joel é um tanto quanto subjetivo. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. O indiferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Professor, isso aqui é doutrina pura, é Bíblia pura. E o professor precisa, nesta aula, enfatizar isso aqui. Qual era a realidade de Joel? Era a realidade da apatia, ou seja, o povo estava pouco se importando com o que estava acontecendo na religião. Os sacerdotes eram corruptos e ninguém falava nada. Provavelmente haviam, porque já havia, nesse tempo já havia falsos profetas, e ninguém se importava com isso. Então Deus levanta este profeta Joel para o exercício do ministério profético. E ele está dentro de um contexto onde as pessoas estão pouco se importando. Como eu disse agora há pouco, qual era o contexto ali para trazer para nós? Imagine nós agora. O contexto era os crentes pouco se importando com o culto. Se der a gente vai na celebração, se der a gente devolve o dízimo, se der a gente oferta, se der a gente visita, se der a gente vai na Santa Ceia, mas não é algo importante. Então o povo estava vivendo uma apatia, um desinteresse profundo pela religião. E aqui nós precisamos aprender com isso, Isso é um perigo. A nossa negligência em relação ao Evangelho é algo extremamente perigoso. O escritor aos Hebreus fala que as palavras dos anjos não ficou... Quem rejeitou as palavras dos anjos não ficou sem punição, muito menos aqueles que rejeitarem a salvação de Cristo. Estes terão muito maior castigo. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, a indiferença, a apatia, a negligência quanto ao Evangelho é algo extremamente perigoso. Então o professor pode explorar isso com seus alunos, dizendo, nós precisamos sermos fervorosos na oração, na leitura da palavra, no congregar, no exercício do amor ao próximo. Nós não podemos entrar nessa apatia religiosa, porque isso é um pavimento para a morte espiritual. Segundo tópico, o contexto histórico de sua profecia. A praga dos gafanhotos. Primeira coisa que nós temos que entender que a praga dos gafanhotos aqui não são demônios, são gafanhotos mesmo. Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá, e ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. Geralmente, o que vinha destruir o povo seria outras nações. Nesse caso,
veio um fenômeno da natureza, uma praga de gafanhotos, que na verdade não é uma coisa tão incomum no Oriente Médio. Que os irmãos precisam entender que pragas de gafanhoto para aquelas bandas lá sempre foram comuns, mas nesse caso aqui ela é bem acentuada, né? A ideia do profeta é registrar para gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos filhos e a vossos filhos e a seus filhos e aos filhos destes e até outra geração. Ou seja, o povo precisava saber que Deus havia trazido juízo para aquele povo. A devastação foi total. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Geralmente a gente pensa que cada um desses bichos, desses nomes aí, são um bicho diferente. Mas no original hebraico, largata, gafanhoto, locusta e pulgão não indica insetos de diferentes espécies, mas sim o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases do seu desenvolvimento, né? É interessante a gente notar que hoje em dia a teologia da prosperidade tomou posse desse texto bíblico e transformou esses gafanhotos em demônios, devoradores dos seus bens, se você não ofertar nem dizimar. Olha, se você tem sido oprimido por alguém por causa disso, se liberte em nome de Jesus. Gafanhotos aqui eram gafanhotos mesmo, não tem nada a ver com dízimo e oferta. O contexto não é esse, o contexto é de uma indiferença completa, total, uma letargia total do povo quanto às coisas de Deus, e não está relacionado a dinheiro. A lagarta representa o gafanhoto em seu estágio inicial, ao nascer sem asas, quando apenas consegue roer. No estágio de locusta, desenvolve asas, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar. O gafanhoto representa o estágio que começa a procriar e se multiplicar. Ao se tornar pulgão, já está plenamente desenvolvido com asas completas. Então, essa é uma questão que nos traz uma certa dificuldade. Eu não sou especialista em insetos e eu não tenho como lhe explicar exatamente como se dá estas fases do gafanhoto, o que também para nós no aspecto bíblico não é relevante, por isso não vou adentrar nesse contexto. Judá foi desolada por causa deste ataque de gafanhoto em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. Então, o que nos importa, o que é de fato importante para o nosso estudo é a última parte, essa parte do segundo slide aqui. Como se divide, como é cada estágio das fases de cada gafanhoto, isso para nós não é relevante. Mas o que é relevante é que estes gafanhotos vieram como uma forma de juízo divino. E por que Deus estava julgando seu povo? Deus estava julgando seu povo por causa do descaso do povo para com Deus. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Isso é realmente muito verdadeiro. A indiferença de sua geração. Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia, acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam, né? Eles estavam acostumados, acomodados. O profeta começou sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção do seu povo. Suas palavras iniciais foram: ouvem isso. Era preciso o povo ouvir Deus falar. Os ébrios deveriam se despertar, a virgem deveria lamentar e os sacerdotes deveriam gemer e clamar. Despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirada é da vossa boca. Então, faz parte aqui
da mensagem do profeta Joel exortar o povo a despertarem, a saírem desse comodismo, dessa inconstância, dessa tanto faz se vai na igreja ou não, se canta, se prega ou não. O profeta está despertando o povo e dizendo: olha, esse tipo de comportamento vai trazer juízo para vocês. Então isso aqui é muito importante. O professor pode explorar com os seus jovens na sua classe que Deus também nos conclama a nos despertarmos e a levarmos a sério as coisas de Deus. Caso contrário, isso pode se transformar em juízo para nós. A devastação foi tão grande que não havia material para oferecer a oferta de manjar. Só para você ter ideia de como a coisa estava feia. Foi tudo devastado. Para uma sociedade agrícola, o povo estava em maus lençóis. O mesmo ocorria com as libações e com o vinho. A seca se alastrou pela terra. Não havia materiais para o culto. Imagine. O povo estava achando que era bom, que assim pelo menos não tinha culto. Eles não estavam se importando mesmo com o culto. A interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade. Deveria, né? Deveria ter sido considerado uma grande calamidade. Mas o povo, na verdade, estava gostando dessa ausência de celebração, ausência de culto. Né? Tem muita gente hoje que, né, vive nisso. Quando não vai ter culto, a pessoa já acha bom porque ela não é obrigada a ir até o culto. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente se sente obrigado a comparecer em uma determinada celebração para cumprir um protocolo, para pagar uma dívida com Deus, enquanto que a vontade de Deus é que as pessoas se entreguem a Ele, é que as pessoas adorem a Ele, que as pessoas se voltem para Ele sem o juízo, né? Por isso, o autor está dizendo aqui, a interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade. Mas o povo não se importou. Tem muita gente que falta o culto, às vezes não tem culto, e ele não sente nenhum tipo de constrangimento quanto a isso. Esse tipo de negligência não pode permanecer no meio do povo de Deus. Joel se incomodou com a indiferença de sua geração, por isso chamou a atenção deles, dizendo que mais calamidades estavam por vir. Às vezes Deus permite certas situações no propósito de despertá-la. Oh Deus, né? Deus permite certas situações no propósito de despertar-nos. Nós precisamos entender isso. Que às vezes, como é que eu posso dizer? O cristão não nega o sofrimento. Jamais. Nós sabemos que nós sofremos. O que nós entendemos é que o sofrimento do cristão tem propósitos, né? É isso que acontece. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar ao Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo. Na alegria, louva-o com gratidão. Entende? Que eu acabei de dizer que nós não negamos o sofrimento. Nós choramos, nós oramos, nós fazemos voto, nós recorremos a médicos, mas nós entendemos que tudo tem propósito. O simbolismo da tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. A derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus. Ele comparou os insetos ao fogo e descreveu-os com a aparência de um cavalo em miniatura. Em suas palavras, o exército invasor seria obstinado como valentes, correriam cada um pelo seu carreiro, né? Ele está profetizando dentro desse contexto aqui dos gafanhotos. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar, né?
Ele volta, ele vem dizendo, se os gafanhotos fez um estrago profundo, vocês vão ver estrago é quando os inimigos se voltarem contra nós por causa da nossa rebeldia. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Então, olha só. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Maior do que a tragédia dos gafanhotos. Que agora os gafanhotos estavam tirando os seus mantimentos. E o que viria os tirariam a liberdade. Não era tempo de ficar indiferente ou passivo. Era preciso se voltar para Deus. É fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja que nós, diante das situações que estamos vivendo. É fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Então, é muito importante que a gente aprenda, que a gente cresça, amadureça, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Terceiro tópico, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Apelo ao arrependimento. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Joel 2:12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Talvez o livro do profeta Joel tenha um dos chamados ao arrependimento mais profundos, né? Quando ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Né? Era uma urgência ao arrependimento. E aqui nós aprendemos com Joel que existe uma diferença entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. Muitas pessoas cometem pecados e elas sentem remorso, sentem uma tristeza, um certo vazio, uma certa culpa. Mas o arrependimento é isso que ele diz, rasguem os vossos corações, ou seja, exponham os seus corações. Tenham corações tão puros, tão limpos, tão santos, que não seja vergonhoso expô-los. Né? É isso que Joel está dizendo. Ó, sejam santos ao ponto de que os corações de vocês, se forem expostos, os desejos de vocês, as vontades de vocês, a consciência de vocês, vocês não se envergonhem disso. Isso é o verdadeiro arrependimento. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. Isso é verdade, né? Inclusive, quando você peca, você não espera um tempo para se arrepender. Você deve se arrepender já. Ainda que talvez em alguns momentos você precisa refletir sobre isso para entender o que é, mas o arrependimento é quanto antes melhor. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. A conversão deve ser de todo o coração, como eu já acabei de dizer. Lembrando que o contexto as pessoas estão vivendo numa indiferença. Elas estão nem aí para o que está acontecendo com o culto, com os sacrifícios, com os seus pecados. Estão pecando e não estão se arrependendo, não estão se preocupando por que não estão se arrependendo. Olha, o professor pode explorar isso com seus alunos. Alunos, professores, se você peca e você não se preocupa com isso, você não busca um arrependimento, você não reflete sobre isso para que você abandone isso, então tem um problema sério aí. Ou você está à beira da apostasia, da morte espiritual, ou você nunca nasceu para ela. Eles deveriam se humilhar diante de Deus com sinais claros de um coração quebrantado, realizando jejuns com choro e pranto. Isso é magnífico no livro de Joel. A nação inteira precisava se voltar para Deus, não era só uma parte, né? Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Isso é interessante porque quase todas as críticas dos profetas
em relação à religião, em determinados momentos da vida do povo de Israel, eles começam com críticas aos sacerdotes, aos líderes. Óbvio que isso explica aquela verdade que todo povo é reflexo do seu líder. Então você que é professor, você que é superintendente, você que é dirigente, você tem que se preocupar em ter uma vida santa, em seguir os mandamentos de Deus, os preceitos, em obedecer o evangelho, em viver o evangelho, porque à medida que você desenvolve determinadas condutas, os seus liderados também irão desenvolver. Por isso que quando Joel começa a falar sobre conserto, arrependimento, ele fala primeiro aos sacerdotes, depois ao povo. Eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo durante o período de minoridade do rei Joás, que deixaram suas atividades sacerdotais do lado. Então todo mundo ali tentando bajular o pequeno rei para ter um benefício mais na frente, que esqueceram dos seus ministérios. No caso de Joel ter realmente nascido, profetizado na época de Joás. A promessa do derramar do Espírito Santo requer de nós uma conversão sincera e uma entrega total. Então, Joel, ele viveu esse momento espetacular, porque ele estava vivendo na presença de Deus. O povo não, porque o povo não estava. Bênçãos materiais. O arrependimento muda destinos mediante a conversão sincera. Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos. O trigo, o vinho, o azeite, tudo isso havia sido destruído pelos gafanhotos, mas agora Deus promete restaurar tudo. Deus prometeu agir não apenas como o provedor de recursos, mas também como protetor do seu povo. Como diz aqui Joel 2:21, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? Deus prometeu agir não apenas como provedor de recursos, mas também como protetor, ou seja, expulsando os inimigos do povo de Deus. Deus prometeu ordenar aos recursos naturais, a chuva e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto, que fossem derramados na medida correta para trazer prosperidade a Israel. Deus prometeu restituir os anos de sofrimento. Toda restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivos para uma adoração verdadeira e ininterrupta. Eu gosto deste comentarista, tenho gostado desse comentarista, o pastor Tiago Trota, Israel Tiago Trota, porque ele sempre deixa uma aplicação no final de seus tópicos, E aqui nós estamos falando aqui de restauração da presença de Deus, do povo que está buscando a restauração após o anúncio do profeta. Então ele diz aqui, toda restauração tem um propósito. Tem propósito. Quando Deus aviva o seu povo, quando Deus trabalha no meio do seu povo, é com propósito. O propósito não é só de abençoar o povo, não é de dar apenas poder para o povo, mas é de revelar a presença de Deus, de exaltar a Deus. Quando Deus trabalha em nosso meio, Ele quer aparecer, não nos fazer aparecer. Isso é importante. Deus sempre deseja nosso bem, entretanto permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruí-los. Nós já falamos sobre isso, Nós cristãos não negamos o sofrimento, mas nós entendemos que todo sofrimento tem propósito. Então, como diz o presbítero Gilson, meu querido amigo presbítero Gilson, citando um determinado pastor, às vezes quando um cristão está passando por uma prova, a gente deve
apenas acompanhá-lo, mas não tentar tirá-lo da prova. Porque pode ser que aquela prova seja uma escola de Deus para ele amadurecer, para ele crescer espiritualmente, se tornar um cristão melhor. Não é questão de Deus punir por estar em pecado. É Deus ensinando ele para que ele cresça. Não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso, né? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. O Espírito Santo nos últimos dias. A bênção material vem acompanhada de graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. Eu gosto muito dessas sacadas do comentarista aqui. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada, mas após o arrependimento. Quer viver uma vida diferente? Então arrependa de seus pecados. Quer viver renovo? Se arrependa de seus pecados. Como nós dissemos agora há pouco, se você não se preocupar com os seus pecados, se você não está se preocupando porque você tem pecado e não tem se arrependido, olha, você tem um problema sério. Você nunca vai experimentar nada extraordinário de Deus. O salmista diz que se eu acalentar, ou seja, guardar o pecado em meu coração, o Senhor não ouvirá a minha oração. Por isso, o comentarista deixa essa sacada aqui, o professor pode explorar isso, que uma nova era foi inaugurada, mas após o arrependimento do povo. Pedro interpretou esses dois como sendo os últimos, esses depois como sendo os últimos dias, né? Os últimos dias representam um período bem abrangente que começa com a primeira vinda de Cristo na Terra e se encerra em sua segunda vinda, né? Então nós estamos vivendo a plenitude do Espírito, né? O período do Espírito, o derramar do Espírito. Quantos irmãos são renovados, são cheios do Espírito Santo ainda hoje? Isso só vai cessar, ou pelo menos estar completo quando Cristo voltar na sua segunda vinda. O derramar do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos. Homens e mulheres, jovens, velhos, servos e livres. Os efeitos da efusão do Espírito são as profecias, sonhos e visões, cujo principal propósito é gerar a nossa edificação. Tudo que Deus fala, seja através de seus profetas, seja através da sua palavra, seja através dos dons na igreja, é para a edificação do crente, como igreja, como corpo de Cristo. Nossa conclusão. Joel fez o registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou sua geração sobre a iminência do juízo divino, né? Criticando, exortando eles sobre, chamando eles para o despertamento em relação ao descaso, ao desprezo que eles estavam vivendo quanto ao culto. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todo aquele que se aproxima de Deus em busca de salvação. O Espírito Santo de Deus é o nosso penhor, então nós somos cheios dele quando somos salvos por Cristo Jesus. Muito bem, chegamos ao final desse comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.